para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguardada, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui. No domingo passado, nós expomos então esse mesmo capítulo de Romanos, mas até o seu versículo 17, onde ali, dos versículos 12 ao 17, o apóstolo Paulo vai nos mostrar de que somos filhos e herdeiros de Deus. E no último versículo exposto no domingo passado, que é o 17, o texto diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos também com Ele, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, versículo 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós falamos de alguns benefícios da adoção, expondo a perícope anterior. Hoje eu vou continuar falando dos benefícios da adoção, porque Paulo continua falando sobre exatamente isso. Que benefícios nós temos pelo fato de sermos adotados em Cristo Jesus. E o primeiro benefício apresentado pelo apóstolo Paulo, o primeiro benefício dessa parte, apresentado pelo apóstolo Paulo em relação à adoção, é que nós temos uma perspectiva renovada. Quando somos adotados em Cristo Jesus, a nossa perspectiva de vida é renovada. 5 cegos uma vez se depararam com um elefante. Mas eles nunca tinham estado antes com o elefante, eles não conheciam o elefante. E como é que um cego conhece a realidade à sua volta? Pelos demais sentidos que não a visão. E em grande parte, um sentido muito usado é o sentido do tato. Então, para saber o que era um elefante, eles resolveram apalpar o elefante, para então ter uma noção do que era um elefante. Então, o primeiro cego, ele pegou na orelha do elefante e passou a mão na orelha do elefante. E ele olhou para os demais cegos e falou assim: não, o elefante, ele é como um leque gigante, um leque enorme. O segundo cego, ele pegou no rabo do elefante. Tá. Ele pegou no rabo do elefante. E ele disse que o elefante era igual uma corda bem fininha. Ele falou: não, você está errado. O elefante não é como um leque enorme, gigante. O elefante é como uma mangueira fininha. O terceiro cego, então, ele pega a tromba do elefante. E ele fala assim: não, o elefante não é como um leque, o elefante não é como uma mangueira fina, o elefante é como uma mangueira de bombeiro. Um pouco mais, não é como uma corda fina, é como uma mangueira de bombeiro, um pouco mais grossa do que uma corda fina. O quinto cego, ele pega então, tenta abraçar uma das pernas do elefante. Ele fala: está todo mundo enganado. O elefante não é nada disso. O elefante é como um tronco de árvore. E o último cego, ele passa a mão no dorso do elefante, ao lado do elefante, e fala: todos enganados.
O elefante não é como mangueira, o elefante não é como corda, o elefante não é como tronco de árvore, nem como um leque gigante. O elefante é como um prédio bem largo. Qual dos cérebros estava certo? Nenhum. Por que eles não estavam certos? Porque eles conheciam parte da realidade. Eles não conheciam toda a realidade. Eles não tinham uma perspectiva ampla e global da realidade diante deles. Porque um dos seus sentidos faltava e eles não poderiam vislumbrar de fato o que era um elefante. É exatamente isso que é a perspectiva. Na verdade, a perspectiva é tudo. Ela determina os nossos valores, ela determina quais, e a partir dos nossos valores, quais são as nossas escolhas. E um dos nossos maiores problemas é exatamente falta de perspectiva, falta de visão. Como nós temos estudado aqui na escola dominical, falta de uma cosmovisão global a respeito da realidade. Em geral, temos uma perspectiva muito terrena da vida, muito limitada ao hoje, ao agora, às circunstâncias, ao momento. Falta-nos uma perspectiva ampla, celestial, da glória da nossa própria vida. Então, o que acontece? Nós pensamos muito pouco no céu. Nós pensamos muito pouco na eternidade. E nós temos uma dificuldade muito grande em olhar essa vida a partir de uma perspectiva da eternidade. Quando nós somos adotados em Cristo Jesus, essa perspectiva começa a se abrir. Esse entendimento da realidade do hoje, a partir de uma realidade mais ampla, começa a se abrir, começa a ser percebida em nossas vidas. E nós, algumas coisas que nós olhávamos para nós mesmos e que nós não víamos como tão graves, nós começamos a ver que são graves. Algumas maneiras de ver a realidade à nossa volta, nós começamos a, coisas que nós não enxergávamos antes, nós começamos a enxergar. Algumas realidades na vida daquelas pessoas que amamos, com quem nos relacionamos, que nós também não enxergávamos antes, nós começamos a enxergar. A perspectiva abre quando nós somos adotados em Cristo Jesus. Temos dificuldade muito grande em lidar com a oposição, em nos regozijar com a provação, em resistir à tentação. Por quê? Porque os nossos pensamentos muitas vezes não estão centrados no céu, estão sentados nessa vida. Nos versos 17, Paulo diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando Paulo fala sobre sofrer com Cristo, ele não está necessariamente falando da cruz. Ele não está falando do sofrimento que Cristo teve naquele momento final do seu ministério ali na cruz. Ele está falando do sofrimento que Cristo teve durante a sua vida aqui. Durante o seu ministério terreno, suas perseguições. Só um minutinho, vou trocar aqui os aparelhos. As suas perseguições, a chacota, a humilhação, o desprezo, a obstinação das pessoas que estavam em pecado e queriam continuar no pecado, a resistência dos fariseus, esse sofrimento que muitas vezes nós não queremos, fugimos dele, e quando nos deparamos com ele, nós não sabemos lidar com ele. São com esses sofrimentos que nós devemos nos identificar quando estamos em Cristo ou somos adotados em Cristo. Mas qual é a dificuldade que temos de lidar com esse sofrimento? Falta de perspectiva. Nós não temos uma perspectiva correta da vida, do sofrimento, das circunstâncias, do plano de Deus para nós. Paulo, então, ele fala, continuando no versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ideia que Paulo nos passa aqui é de um processo de raciocínio que chega a uma conclusão. Paulo está chegando a uma conclusão que é a seguinte: o sofrimento que nós sofremos aqui, por nos identificarmos com Cristo, por sermos adotados em Cristo Jesus, por sermos herdeiros dele, por sermos filhos de Deus, não se comparam com aquilo que iremos receber na eternidade. Não se comparam com a glória a ser revelada no futuro. Mas por que a gente acha que o sofrimento nesse mundo é a pior coisa da vida e a gente reage em geral de forma pecaminosa ao sofrimento? Porque a gente acha que as coisas desse mundo são melhores que as coisas da eternidade. Porque nós não colocamos na balança como Paulo colocou. Nós não chegamos a essa conclusão entendendo o seguinte: o sofrimento desse mundo, ele, na balança, ele pesa muito menos do que aquilo que vamos receber na eternidade.
Vamos pegar um exemplo, nós temos muitas mulheres que estão tendo filhos ou grávidas aqui na igreja. Vamos pegar o exemplo de uma mãe. Uma mãe considera, de certa forma, um desconforto gerar aos seus filhos. É um desconforto, você anda com peso, as pernas incham, você não consegue ter mais o mesmo movimento, você não tem mais o mesmo ânimo, a mesma disposição, muitos enjoam muito, e aí tem as náuseas, tem todas as dificuldades de uma gravidez. Mas a expectativa que ela tem, a gratificação de ter um bebê, colocando na balança, vale a pena. Por isso que muitas vezes, muitas mães sofrem muito em uma gravidez, mas depois querem engravidar de novo, porque ela coloca na balança. O fato, o sofrimento que eu tenho durante a gravidez ou até no parto, compensa a alegria e a gratificação que eu vou ter quando tiver um bebê. Ela considera que o desconforto nem se compara com a gratificação. Por isso ela está pronta a tolerar novamente o desconforto. É isso que deve acontecer conosco. Quando olhamos para o desconforto dessa vida, dessa existência, e comparamos com a glória, com a eternidade. O desconforto dessa vida não se compara ao que vamos receber. Por isso, meus irmãos, tem um texto do David Paul sobre o Paul Tripp, que eles tiveram câncer, e o título do texto é Não Desperdice o Seu Câncer. A ideia que eles passam é, mesmo você tendo uma doença crônica, mesmo tendo uma doença terminal, mesmo você tendo uma enfermidade, um desgaste físico que vai te acompanhar o resto da vida, você ainda pode usar isso para glorificar a Deus. E não permitir que isso defina a sua vida. Defina as suas palavras, defina o seu humor, defina o seu ânimo, defina o seu vigor. Porque se você comparar o sofrimento do tempo presente com a glória que você vai receber no futuro, o que você está sofrendo hoje é pequeno diante da glória, do gozo, da alegria que virá no futuro. Paulo fala então que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória futura. Todos nós devemos então ter constantemente esse raciocínio. Esse raciocínio nos ajuda a ter uma perspectiva correta da vida. Ele abre a porta para os afetos, ele abre a porta para o raciocínio, o raciocínio mostra para as nossas afeições que a glória futura é mais importante. Ele faz da glória futura uma modalidade que modela a minha vida hoje. O entendimento, a perspectiva que eu tenho de glória futura modela a maneira como eu vou viver hoje. O problema é que a gente fala tão pouco de céu. O problema é que a gente tem tanto medo, tem tanta dificuldade de ir ao enterro, por exemplo. O problema é que nos deparar com essa realidade da morte e de inferno e céu, para muitos de nós é tão sofrido que a gente prefere não pensar nessas coisas. Só que quando a gente deixa de pensar nessas coisas, a gente deixa de viver uma perspectiva de vida correta no hoje. E a gente passa a ter uma perspectiva de vida secularizada, apegada demais aos bens materiais, consumista, preocupada demais com a vaidade, preocupada demais com a beleza. Por quê? Porque a gente se esquece do céu. O problema, gente, é que muitos de nós deixamos para abrir as escrituras e para ter contato com elas no domingo, na escola dominical, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. E nós deixamos então de ter uma visão do céu durante todos os dias da semana. O problema é que até quando a gente vem à igreja para ouvir uma visão do céu, a gente fica desatento, a gente fica preocupado com outras coisas, a gente não está interessado no que está sendo dito. O que vai acontecer? Os lembretes que Deus graciosamente tem te dado para você lembrar do céu e viver essa vida conforme a glória, não entram na sua mente, porque você resiste. O que vai acontecer como consequência? Você vive uma perspectiva de vida secularizada. Vai sofrer mais, vai entrar numa espiral descendente e vai cada vez mais se distanciar do padrão que Deus quer para a sua vida. Agora, o que é exatamente essa glória? Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse termo aqui, ardente expectativa, ele dá uma ideia na língua aqui original de você olhar para o pescoço esticado. Quando eu era menor, que eu ia para o desfile de 7 de setembro, não sei se hoje tem arquibancada, faz muitos anos que eu não vou, mas não tinha, ficava todo mundo
aquela multidão e lá o pessoal passando, né? O desfile passando. E você tinha que fazer o quê? O pai colocava o filho no ombro para poder enxergar. Quem era um pouco, os adultos ficavam assim para poder ver o desfile passando. Essa é a ideia de jardim de expectativa. Você está assim, ó, olhando, observando para ver se vai enxergar a glória apresentada por Deus. É o pescoço esticado. Então, a ideia que Paulo passa aqui para a gente é que a criação está na ponta do pé, esperando a maravilhosa visão do Filho de Deus, vida em plenitude. Então, Paulo menciona 3 fatos com respeito à criação. O primeiro deles é no versículo 20, olha o que ele fala. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, ele vai nos mostrar aqui uma perspectiva de uma escravidão passada. Quando Adão pecou, toda a criação ficou sujeita à vaidade. Antes da queda, todas as coisas eram apropriadas para glorificarem a Deus. Elas foram criadas para isso e elas eram direcionadas para isso, para glorificar a Deus, e glorificavam a Deus. O pecado arruinou tudo. O pecado trouxe efeitos cósmicos para toda a criação. E Deus sujeitou toda a criação à vaidade. O pecado trouxe maldição para toda a criação. Se você tiver a oportunidade de ver um documentário, ou até mesmo ir à Índia, você vai ver que na Índia, até hoje, os elefantes são usados como meio de transporte. E aí, você vê assim, nas ruas, um elefante enorme, gigante, amarrado por uma corda, a sua perna amarrada numa corda num tronquinho, pequenininho. O dono pega, desce o elefante, como se fosse um cavalo, né? Desce, deixa ele amarradinho ali e vai lá fazer compras, por exemplo. E você fica se perguntando, mas gente, como que ele consegue prender o elefante com uma corda num tronco? Se ele der um passo, ele quebra essa corda e destrói esse tronco. A força que ele tem é capaz de libertá-lo de uma hora para outra, no piscar de olhos. Só que para você entender isso, você tem que ir na infância do elefante. O que acontece quando o elefante é pequeno? Quando o elefante é pequeno e ainda não tão forte, ao invés de uma corda, é colocada uma corrente, como se fosse uma algema nos seus pés. E ele é amarrado, ao invés de um tronco, numa árvore grande, bem maior do que ele. Então o elefante tenta se desvencilhar e não consegue, até o ponto de gerar feridas na sua perna. Chega uma hora que ele desiste. Quando ele desiste de tentar, eles trocam a corrente pela corda e a árvore pelo tronco. Todas as vezes que o elefante sente aquela estrutura na sua perna, sente alguma coisa enlaçando na sua perna, ele nem tenta mais. O que está acontecendo? Ele é forte, ele é poderoso, ele consegue se desvencilhar dali no instante. No entanto, a mente dele está escravizada. Ele não consegue se livrar de uma forma de pensar escravizada que lá na infância foi colocada sobre ele. Lembra quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida? O povo estava livre, foi libertado por Deus, mas tinha cabeça de escravo. Porque eles queriam os melões do Egito, os alhos do Egito, não sei o que, a carne do Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Eles estavam na liberdade, eles estavam com toda a liberdade, mas ainda com cabeça de escravos. O que Deus faz? Toda essa geração que tinha cabeça de escravo morre. E uma nova geração, fruto da liberdade, entra na Terra Prometida. Uma geração que não só era livre, mas que pensava como livre. Nós somos iguais. Somos libertos em Cristo Jesus. Somos herdeiros, somos adotados em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus e continuamos com cabeça de escravo. Continuamos vivendo os mesmos pecados, continuamos tendo o mesmo temperamento, com a mesma personalidade, com o mesmo comportamento, continuamos vivendo da mesma maneira que quando éramos escravos vivíamos. Quando estávamos sujeitos à vaidade vivíamos. Continuamos com a mesma perspectiva de vida que tínhamos quando não tínhamos Cristo. Continuamos vendo o mundo a partir de uma perspectiva secularizada, terrena, sem olhar a partir de uma perspectiva de glória. Continuamos lidando mal com a doença, ficamos amargos quando adoecemos, ficamos iracundos, tratamos mal as pessoas, continuamos ficando
endurecidos quando ficamos com algum tipo de dificuldade na vida e passamos a murmurar, passamos a reclamar. As coisas da vida acontecem e ao invés de agirmos como livres, agimos como adotados em Cristo Jesus, agimos como herdeiros da promessa, continuamos agindo como aqueles que são escravos. Está faltando perspectiva. Em Cristo nós temos isso. Ele nos dá uma nova perspectiva de vida, uma nova maneira de enxergar toda a realidade à nossa volta. Mas ele também fala de libertação futura. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nem tudo está perdido, graças a Deus. A libertação da criação é inseparável da glorificação dos filhos de Deus. Deus criou Adão e Eva para serem fecundos e multiplicarem, para encherem, subjugarem e governarem a terra. Mas, como já foi dito, eles pecaram. Por isso, falharam na execução da ordem que receberam de Deus, do Criador. Mas Cristo é o último Adão. E Ele tomou para si a noiva, nós, a sua igreja. Juntos, eles executam a ordem de que Adão e Eva deixaram de executar. Cristo e a igreja são fecundos. Eles enchem, eles subjugam, eles governam a terra. Eles cumprem a missão que foi dada a Adão e Eva e que eles não cumpriram. Cristo e nós, como sua igreja, cumprimos essa missão. E passamos a subjugar o mundo. Agora, nós não podemos ignorar que há aspectos dessa realidade que ainda estão acontecendo e outros que ainda não aconteceram. É o que nós chamamos de já e ainda não. Aspectos dessa realidade, desse casamento com Cristo, que já estão acontecendo e há outros que ainda não aconteceram. Cristo inaugurou uma nova criação no seu primeiro advento. Mas a consumação dessa criação só acontece no seu segundo advento, na sua volta. Então, o que está acontecendo hoje na nossa vida? Nós fazemos parte de uma nova criação, mas não experimentamos tudo ainda dessa nova criação. Quando que isso vai acontecer? Quando formos glorificados. No entanto, nós já começamos a viver como glorificados. Nesse momento final, a criação será libertada do seu cativeiro, da sua vaidade, do seu pecado. Ainda há muito dentro da gente, nós sabemos disso. Eu ainda às vezes tenho preguiça de vir ao culto. Eu ainda às vezes murmuro quando fico doente. Eu ainda às vezes trato mal as pessoas quando acontece uma situação difícil na minha vida. Eu ainda deixo que as circunstâncias da vida provoquem ira no meu coração e como consequência faça coisas más. Ainda temos isso. Há uma luta dentro de nós ainda. Porque nós estamos no já e ainda não. Já temos Cristo, já somos a noiva, já somos herdeiros, já somos adotados, já temos uma nova perspectiva de vida. No entanto, o pecado dentro de nós ainda luta contra essa nova perspectiva de vida que nós temos. Por isso, meus irmãos, precisamos dos lembretes, por isso precisamos dos meios de graça, porque eles vão nos acentuar as perspectivas corretas de vida. A pregação da palavra nos ajuda, o ensino da palavra nos ajuda, o sacramento nos ajuda, o aconselhamento nos ajuda. Tudo que Deus deu à igreja nos ajuda. Quando nós deixamos de ter contato com isso, a tendência é, eu vou me afastando aos poucos da perspectiva divina do mundo e me aproximando mais da perspectiva terrena. Por quê? Porque os estímulos para que eu veja o mundo de maneira terrena são muito maiores. De todos os dias da semana eu tenho estímulos na televisão, na música, na internet, no que eu leio, no que as pessoas conversam à minha volta, na maneira como as pessoas me tratam. Todo momento eu sou incentivado a ter uma perspectiva terrena da vida. E aí muitas vezes nós simplesmente negligenciamos os meios de graça que Deus nos dá para nos lembrar, para nos clarear da sua perspectiva de vida. No livro Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, logo depois que as crianças entram na terra de Nárnia, elas conhecem a família do Senhor Castor. E ele lhes fala de várias profecias de Nárnia, mas uma especial me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: quando a carne e o osso de Adão
sentaram no trono de Caim e Paravel, o tempo da desgraça chegará ao fim. O tempo da desgraça, o seu Castor se refere ao período de inverno que existe em Nárnia. Quando as crianças estiverem entronizadas no trono de Caim e Paravel com Aslan, o mundo será libertado das influências da feiticeira e do seu inverno provocado sobre Nárnia. Da mesma forma, Deus sujeitou a criação à vaidade por causa da queda. Contudo, ela vai ser redimida do cativeiro da corrupção quando os filhos de Deus forem entronizados com Cristo. O paraíso será restaurado, a maldição será removida, a criação será renovada, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais sofrimento. O lobo e o cordeiro vão pastar juntos, a paz e a harmonia serão restauradas, não haverá mais hostilidade, tumulto ou conflito, a morte não mais existirá. Deus será a luz perpétua, brilhará em cada fenda sobre toda a criação, e o povo glorificado tomará posse de uma terra glorificada. A adoração ao Cordeiro será para sempre. Verso 22 e 23, o que mais ele nos apresenta? Porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Como nós já começamos a falar, a criação geme, dores de parto. Há evidência em todos os lugares de que virá esse novo céu e nova terra. Há evidências na criação. O mesmo mundo que nos apresenta um céu tão lindo, um sol tão bonito, uma paisagem tão esplendorosa, é o mundo que nos apresenta tornados, tufões, tsunamis, maremotos, terremotos. A mesma beleza que vemos na criação, ao mesmo tempo ela nos enche de terror em alguns momentos. Os animais gemem. Há um documentário muito interessante, se vocês puderem assistir, ele além de interessante, ele é belíssimo, chamado A Marcha dos Pinguins. Esse documentário mostra a migração dos pinguins da Antártica. Cada inverno na Antártica, que é o local mais inabitável da Terra, milhares de pinguins, chamados pinguins imperadores, eles abandonam a segurança do oceano e sobem para a Terra congelada. Qual que é a intenção? A intenção é procriar. Eles vão para uma região mais distante do mar para poderem procriar ali. E eles vão em fila indiana, marchando para o terreno dessa procriação tradicional. As fêmeas, então, depois de procriar, antes há uma disputa pelos machos, e as fêmeas que conseguem procriar, depois de procriarem, os machos ficam cuidando dos ovos e as fêmeas vão para o mar para poder se alimentar. E os machos ficam cuidando desses ovos por mais ou menos uns 4 meses. Elas voltam e entre o animal, o filhote, o período que ele nasce, é necessário que em 48 horas, entre ele nascer, 48 horas são necessárias para que ele nasça e a fêmea volte. Ela vai, fica um período lá, o macho cuidando do ovo, e quando ele nasce, 48 horas depois a fêmea já tem que ter voltado. É fantástico como eles conseguem fazer isso. Depois a fêmea fica cuidando do filhote, o macho faminto precisa chegar ao mar para poder conseguir alimento para ele. Ao mesmo tempo que mostra beleza, mostra ferocidade, mostra a luta que eles têm pela sobrevivência, mostra a luta que eles têm pela perpetuação da espécie, mostra essa questão da criação, que tem beleza, mas ao mesmo tempo está gemendo pela volta do Criador. Eles lutam entre si, eles são selvagens, mas ao mesmo tempo eles querem preservar a vida. É nesse momento que nós vivemos, momento de grande beleza, mas também de grande dor da criação. Os animais, as plantas, toda a criação geme querendo a volta do seu Criador, querendo a volta do Senhor Jesus Cristo. A ideia que Paulo nos apresenta aqui é de uma mulher grávida, que geme esperando o parto,
ela tem dor e ao mesmo tempo tem expectativa. Quando essa perspectiva vai mudar? Quando recebemos o espírito de adoção. Versículo 15 nos diz aqui: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos a papai. Deixa eu falar uma coisa bem sinceramente para vocês. Você tem que mudar a sua perspectiva de vida a partir do momento que você conhece a Cristo. Não dá para você continuar nos mesmos pecados. Não dá para você continuar levando a mesma vida. Não dá para você continuar sendo materialista, consumista, extremamente vaidoso, extremamente preocupado com a aparência. Não dá. Isso tem que mudar, gente. Porque a maneira como eu enxergo o mundo à minha volta, ela muda quando eu entendo que eu sou em Cristo Jesus e que é uma relação agora de adoção. Eu sou incluído em sua família. Eu sou filho de Deus. Eu sou parte disso. Eu sou a igreja com a qual Cristo se une para promover a redenção de toda a criação. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que falar diferente. Eu tenho que andar diferente. Não dá, gente. Para de se enganar. Para de tentar enganar a gente. Para de tentar enganar a Deus. É hora de mudar. É hora de confessar sinceramente os seus pecados, pedir perdão, se arrepender. É hora de pensar: eu sou alguém mais próximo de Cristo, mais santo hoje do que eu era um ano atrás. Eu sou alguém que de fato está cada vez mais revelando a imagem do Criador e mostrando para o mundo que eu sou um adotado, que eu não sou mais um peregrino, que eu não sou mais um errante nesse mundo, que eu não vivo de qualquer jeito, que eu vivo agora como alguém que é parte dessa família. É assim que eu estou vivendo. A sua perspectiva de vida tem que começar a mudar. Você consegue olhar para a glória, gemer de vontade de chegar esse dia, mas ao mesmo tempo ter a expectativa de que ele chegará e que depois da dor, do sofrimento presente, virá a alegria de estar com Deus eternamente. Como no caso dos cegos que eu falei aqui no começo, muitas vezes não temos o quadro todo. Como resultado, a nossa alegria se fixa na prosperidade do presente, na perspectiva terrena. Quando isso se perde, nossa impressão é de que tudo está perdido. Quando eu perco dinheiro, a impressão que eu tenho é que tudo está perdido. Quando eu perco emprego, a impressão que eu tenho é que tudo está perdido. Por quê? Porque a minha perspectiva é muito limitada. Eu estou igual o cego, vendo só uma parte de todo. E achando que aquela parte do todo está me definindo. Com facilidade, então nós somos desviados do nosso curso de vida e ficamos desanimados. Mas uma mentalidade centrada nas coisas celestiais nos dá firmeza diante de tudo. Para termos uma visão panorâmica do mundo, da realidade, precisamos subir bem alto. Você já foi ao mirante? Quando a gente sobe no mirante, isso acontece. Você tem uma visão que é panorâmica de um local, de uma cidade, de uma região. Se você desce, você tem uma visão que é limitada. Para nós termos uma visão panorâmica da realidade do mundo, da criação, eu preciso subir num lugar alto. Que lugar alto é esse? É o lugar onde Cristo me leva. É o lugar onde as Escrituras me mostram a realidade. É o lugar onde tem uma relação profunda com Cristo. É o lugar onde há arrependimento constante, a confissão constante de pecado, a busca constante por uma vida de santidade. Imagina uma criança, então, adotada. Até então, a perspectiva de vida dela era limitada. Sabia que as crianças que ficam em abrigos, elas não saem do abrigo, elas ficam ali. Se o abrigo é grande, elas têm uma perspectiva um pouco maior. Mas se é um lugar pequeno, toda a perspectiva de vida delas é aquilo. É interessante quando, por exemplo, quando você vai adotar uma criança, a vara ela estabelece um procedimento que é importante, de ir aos poucos essa relação. Então, começa assim, você vai indo ao abrigo, e vai conhecendo a criança, e vai conversando com ela, e fica um tempo com ela ali. Depois de um tempo, o pessoal da casa abrigo sente segurança em você, eles permitem você pegar uma metade do dia e fazer um passeio com a criança. E muitas delas nunca saíram do abrigo. Elas não têm muita noção do que é aquilo. Elas ficam deslumbradas. Aí depois, eles permitem que você
fique com a criança um dia fora do abrigo, o dia inteiro. Depois um final de semana, e depois algumas vezes você pode levar ela para dormir na sua casa. E assim vai, até o momento em que ela finalmente vai morar com você. A perspectiva dela é fantástica, como isso vai acontecendo. A perspectiva de vida delas vai se ampliando aos pouquinhos. Elas vão começando a perceber que tem uma realidade além dos muros do abrigo, além da casinha onde ela vive, além daquelas duas mulheres que estão cuidando dela dentro da casa. Ela não sabe bem o que é aquilo é mãe, aquilo é cuidadora, aquilo é o quê? Ela começa a ter essa perspectiva de vida, ela começa a enxergar a vida com outros olhos. Ela começa, inclusive, a expressar mais abertamente seu próprio pecado, até quereres que ela não tinha antes. A fazer opções tão simples entre escolher: você quer comer frango ou carne? Carne bovina. Você quer tomar um sorvete ou um milkshake? Elas não sabem fazer essa escolha, porque elas não sabem o que é uma coisa e o que é outra. Olha como a perspectiva de vida delas vai aumentando. O mesmo que acontece conosco quando estamos em Cristo Jesus. Aos poucos, a nossa perspectiva de vida tem que ir aumentando, tem que ir se ampliando. Eu tenho que ir subindo a ponto de chegar no mirante e ter uma visão mais panorâmica de toda a realidade à minha volta, a partir de Cristo e a partir da palavra. Essa semana, eu estive no congresso com o John Quasley, de aconselhamento bíblico. Eu assisti quinta-feira a palestra sobre depressão. E ele me deu uma nova perspectiva que eu não tinha ainda com relação a aconselhamento com pessoas depressivas. Ele falou o seguinte: uma pessoa perguntou da plateia, do auditório, perguntou para ele: como que a gente faz para aconselhar pessoas depressivas que não são crentes? A gente manda para terapia, a gente manda para o psiquiatra, e o que a gente faz? Ele falou assim: eu não vou entrar muito no mérito do que exatamente a gente faz, porque não vai dar tempo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nós queremos que os não crentes fiquem depressivos. Todo mundo ficou assim: calma, eu vou explicar. Porque quando ele fica depressivo, é porque quando ele está olhando para os lados, não está vendo mais expectativa nenhuma de vida. Não está vendo mais todos os seus projetos desmoronaram. Tudo aquilo no qual ele se firmava, a vida desmoronou. E aí é o momento que você tem toda a oportunidade de apresentar Cristo como a base de toda a vida. Nós não queremos que eles fiquem na depressão. Nós não queremos que eles se suicidem, que eles morram, nada disso. Mas encare isso como uma oportunidade que você tem de apresentar a eles a base real da vida. Porque sabe qual é a pior coisa que tem para um depressivo? É ele ficar bem sem Cristo. Porque se ele ficar bem sem Cristo, ele vai continuar alegre, ele vai continuar a vida e vai para o inferno. Ele ficar bem sem Cristo, ele vai continuar sem perspectiva de vida. Ele vai continuar sem ter os olhos abertos para a realidade verdadeira deste mundo. A pior coisa que tem é você dar algo que vai ajudá-lo momentaneamente, algo que vai dar mais alegria para ele, vai fazê-lo se sentir bem consigo mesmo, no entanto, sem estar em Cristo. Porque ele vai cada vez mais dar largos passos para o inferno e alegre fazendo isso. Nova perspectiva de vida. Primeira bênção da adoção. Segunda bênção, versículos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Segundo o benefício da oração, da adoção, orações respondidas. Por que achamos tão difícil orar? Paulo fala aqui pra gente, ele fala, porque não sabemos orar como convém. Às vezes nossas orações, nós ficamos perplexos, nós ficamos indecisos, não sabemos muito bem pelo que orar, mas a boa nova é que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. A ideia, o termo aqui, assistir, ele dá uma ideia de ajuda, alguém que ajuda a levar uma carga. O Espírito nos ajuda a levar a carga das lutas do dia a dia no momento em que oramos.
Ele cria em nós o desejo de orar, Ele nos capacita a orar, e nossas orações são as suas orações. Porque os nossos gemidos se tornam seus gemidos. Mas Ele também ora em nosso favor. E como gemidos inexprimíveis. O que significam gemidos inexprimíveis? Gemidos que não podem ser reproduzidos por nós. Significando, então, aqui que nós não temos participação nenhuma nisso que o Espírito Santo faz. Ele nos capacita a orar e Ele mesmo intercede por nós sem a nossa efetiva participação nisso. Nós não estamos sequer conscientes de que Ele está orando por nós, intercedendo por nós. Mas somos beneficiados por Ele. No versículo 27, ele fala qual é a intenção. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Qual que é a intenção do Espírito Santo, então, ao interceder por nós? Interceder com harmonia com a própria vontade de Deus. Aí a gente vem para outra pergunta, né? Qual que é a vontade de Deus? O que é que Deus ouve? O que é que o Espírito Santo pede por nós? Versículo 28 e 29, vamos lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Qual o grande objetivo, então? A nossa glorificação, nos fazer conforme à imagem de Cristo. Então, fé não é a esperança simplesmente de que alguma coisa vai acontecer. Fé é a esperança de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. A fé reside nas promessas de Deus, não no que eu tenho vontade de que aconteça. A fé reside no que é revelado por Deus, não naquilo que eu desejo. Agora, ok, então em termos práticos, a partir desse entendimento, como então devemos orar? Primeiro, devemos apoiar as nossas orações sobre as promessas e mandamentos específicos da palavra de Deus. Segundo, devemos apoiar as nossas orações em promessas e mandamentos gerais da palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos. Não tem nem problema você orar pedindo comida quando está com fome, porque Jesus promete isso em Mateus. Não tem nenhum problema você orar pedindo moradia quando não tem moradia. Não tem nenhum problema você orar pedindo abrigo, descanso, força, emprego. Não tem nenhum problema você orar quando estiver se sentindo ameaçado, pedindo proteção. Não tem nenhum problema você orar por saúde. Não tem nenhum problema quando você estiver sozinho, orar por amigos. Não tem nenhum problema se você não tiver filhos, orar para que tenha filhos. Porque tudo isso tem a ver com promessas de Deus, tanto gerais quanto específicas. Agora, tem um problema quando você ora pedindo uma Ferrari. Tem um problema quando você ora pedindo um filhinho de olhos verdes. Aí tem um problema, porque isso revela mais o desejo do seu coração do que um desejo de se conformar às promessas do Evangelho. Então, precisamos orar de acordo com a palavra de Deus. Calvino diz o seguinte: a fé baseada na palavra é a mãe da oração correta. Na semana passada, eu falei que chega uma hora que as crianças no abrigo não choram mais, porque elas cansam de chorar. Ninguém as coloca no colo, ninguém as pega. Até mesmo porque não tem gente para fazer isso. Então elas param, elas simplesmente param. Elas não são atendidas. E quando elas são adotadas, elas lentamente começam a pedir. Elas lentamente começam a colocar os desejos delas. E algumas até começam a chorar novamente, estão até muito choronas. Agora, nessa nova condição, elas podem falar com os seus pais. Assim como nós podemos falar com Deus em Cristo Jesus. Nós podemos orar. Nós podemos nos relacionar em oração com Deus como sendo nosso Pai. Hoje o Samuel sabe o que pode pedir para um pai e para uma mãe que ele tem. Ele sabe que nós não vamos dar tudo para ele, mas que nós vamos ouvir todas as vezes que ele nos chamar. Assim acontece com o nosso Pai Celestial. Terceiro e último benefício da oração, da adoção: aflições santificadas. Versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que chamou, a esses também, e aos que predestinou, desculpe, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos uma promessa maravilhosa. Mas para entendê-la, precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, a quem se refere a promessa colocada aqui? Aos que são chamados segundo o propósito de Deus, ou seja, aos que amam a Deus. E por que nós amamos a Deus? Porque Ele é bom. Vemos a sua bondade em suas obras, na sua fidelidade. Vemos a sua bondade na sua palavra, na sua veracidade. Vemos a sua bondade quando Ele condena os pecadores, na sua justiça. Quando Ele justifica os pecadores, nós vemos a sua benignidade. Todas essas facetas da bondade de Deus são reveladas na cruz. Na cruz nós vemos a fidelidade de Deus. Cristo realizando a promessa de Deus para promover salvação. Na cruz nós vemos Cristo esmagar Satanás e vencer a morte. Na cruz nós vemos a veracidade de Deus. Cristo confirmando o que Deus falou no Antigo Testamento. Na cruz nós vemos a justiça de Deus. Cristo sofrendo a ira de Deus sobre os seus ombros, em lugar dos pecadores, em lugar dos transgressores da lei. Na cruz nós vemos a benignidade de Deus. Cristo assegurando a misericórdia de Deus para todos aqueles que nele creem. Jonathan Edwards afirma o seguinte: o amor a Deus leva o homem a honrar a Deus, cultuar a Deus, a adorar a Deus, reconhecer de coração a sua grandeza, a sua glória e o seu domínio. Qual é o propósito de Deus então? Nos fazer conforme a imagem de Cristo. Qual é a abrangência da promessa de Deus? Envolve prosperidade, sim, porque aqui fala de todas as coisas que cooperam, então envolve a nossa prosperidade. A nossa saúde vai cooperar para o nosso bem, a nossa força, os nossos amigos, a nossa reputação, a nossa família, o nosso lar, segurança, paz, riqueza, honra, tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Mas também a nossa diversidade, a nossa doença, a nossa fraqueza, a nossa pobreza, a nossa perda, o nosso luto, a perseguição que sofremos, a difamação que sofremos, a desonra que sofremos, e isso também vai cooperar para o nosso bem. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver como é que funciona aqueles relógios mais antigos internamente. Em alguns relógios antigos, quando você abre, você se depara com uma confusão de rodas deitadas. Uma gira no sentido horário e outras giram no sentido anti-horário. E aí você olha assim, parece uma confusão aqui. Mas elas vão se encaixando perfeitamente. No primeiro olhar, parece que elas estão trabalhando uma contra a outra. Mas na realidade, elas estão trabalhando conjuntamente para que o relógio seja pontual. Nas nossas vidas acontece o mesmo. Algumas circunstâncias acontecem no sentido horário, outras no sentido anti-horário. Às vezes parece que elas estão trabalhando uma contra a outra. Mais ou menos assim, poxa, Deus me deixou engravidar, mas eu perdi o meu filho. Como assim? A bênção parece que está indo... o problema parece que está indo contra a bênção. Nossa, Deus me deu um casamento, mas eu estou tendo tanto problema no casamento, como assim? Nossa, Deus me deu filhos lindos, mas como eles estão me dando trabalho? Essa coisa do horário e anti-horário, parece que está girando uma contra a outra, mas na verdade não está. A finalidade é fazer o sistema funcionar bem. A finalidade das coisas boas e das coisas ruins que acontecem na sua vida é fazer você funcionar como Deus quer que você funcione. Cooperar para o seu bem. Qual bem? Deus glorificar a si mesmo por meio da conformação de nós, seus filhos, à imagem de Cristo. Deus glorificar a si próprio, Ele se autoglorifica como? Fazendo-nos como Jesus Cristo. Esse é o bem. Por isso que aflições e bênçãos cooperam no sentido horário e anti-horário para que nós possamos ser como Cristo, para que Deus seja glorificado. O propósito do Messias era mortificar as nossas paixões, era curar a nossa natureza, purificar as nossas afeições e por meio disso nos preparar para eternamente termos prazer em Deus, ou seja, nos fazer santos. Deus usa então as aflições para ampliar a nossa fé
E para entender como isso acontece, é preciso pensar no relacionamento entre pai e filho. Quando uma criança arranha o cotovelo, por exemplo, ou perde uma boneca, ou se assusta com um trovão, qual é a ação instintiva dessa criança? Em geral, se os pais estão por perto, ela corre para os pais. Como filho de Deus, não somos diferentes. Então, quando nós temos uma aflição, qual que é a nossa atitude instintiva? Correr para Deus. Quando o filho tem uma aflição, qual que é a sua atitude instintiva? Correr para Deus. E graças a Deus, gente, que vocês têm filhos que podem correr para vocês. Tem muitas crianças que não têm pai para elas correrem. E você tem a oportunidade de ser pai de uma dessas crianças. Para que possa proporcionar para elas um abraço quando elas estiverem no meio da aflição. Para que possa proporcionar para elas um enxugar das lágrimas quando elas estiverem chorando. Para que possa proporcionar para elas um carinho na cabeça quando elas pedirem. Muitas crianças não têm braço para correrem quando estão em aflitas. Joel Bick, ele traz uma ilustração muito interessante sobre isso. Ele fala que um homem uma certa vez encontrou um casulo de uma mariposa imperial. E ele levou esse casulo para sua casa para que ele pudesse observar. Certo dia apareceu no casulo uma pequena abertura. Várias e várias vezes, aliás, várias horas, a mariposa lutou, mas ficou emperrada naquela abertura. E a uma certa altura não conseguia mais colocar o corpo dela para fora da abertura. Julgando erradamente o que estava acontecendo, sem perspectiva correta da coisa, o homem pegou uma tesoura e fez um corte no casulo. A mariposa saiu com facilidade, o corpo grande, entumecido e as asas pequenas e murchas para fora do casulo. O homem esperava que em poucas horas as asas da mariposa iriam se expandir em sua beleza natural e ela ia voar. Mas isso não aconteceu. Ela ficou o resto de sua vida se arrastando sem poder voar, com aquelas asas atrofiadas, sem força, sem energia, sem condições de poder ganhar voo. Sabe por quê? Porque a luta que ela tinha para passar pelo buraquinho era necessário para que os fluidos do corpo fossem para suas asas e dessa forma fortalecer as asas para que ela pudesse voar. A liberdade da mariposa, o desenvolvimento dela passava pela aflição de ter que passar pelo buraquinho pequeno e ficar horas e horas tentando passar. Olha o que a falta de perspectiva causa na vida da gente e na vida dos outros. Olha o que a falta de entender o plano de Deus, o que as Escrituras dizem, causa estrago na nossa vida e na vida dos outros. Quando nós não entendemos os caminhos de Deus para nós, não entendemos que Ele é sempre o melhor, que Ele está operando por meio da aflição para o nosso bem espiritual, então nós não temos como ter aflições santificadas, mas quando nós entendemos isso, quando essa mensagem é clara, nós passamos a ter, até as nossas aflições passam a ser santificadas. Deus nos conheceu, o texto fala, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Esses 5 elos são o plano imutável de Deus para os seus filhos. Como filhos adotados de Deus, descansamos na certeza de que Ele nos santifica no meio da aflição. Isso acontece com os nossos filhos, sejam eles adotados ou biológicos. Ao impormos a disciplina da vara, nós infligimos dor à criança. E elas não entendem isso por um certo tempo. Mas a finalidade é o quê? Promover a aflição momentânea para que ela possa se desenvolver, para que ela possa querer crescer no caráter, na fé, à imagem de Cristo. E pense na oportunidade maravilhosa, inclusive, de você promover aflições santificadas numa criança que não tem família. De, inclusive, você ter a oportunidade dessa criança de ser disciplinada a ponto de conseguir lutar contra o seu próprio coração e seus maus desejos. Essa é mais uma bênção que nós, adotados, filhos de Deus Pai, em Cristo Jesus, temos e que também podemos passar para outras crianças. Portanto, hoje nós vimos 3 benefícios da adoção. Primeiro, perspectivas renovadas, mente renovada, visão de mundo renovada, maneira de lidar com a realidade renovada. Segundo, orações respondidas. Podemos falar com Deus em Cristo Jesus como nosso Pai, e Ele vai nos ouvir.
Terceiro, aflições renovadas. Nós podemos agora passar pelo sofrimento e, como Paulo fala em Coríntios, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, mesmo que eu passe por uma aflição, é possível que o meu coração, o meu caráter, os meus valores, os meus sentimentos, os meus pensamentos sejam santificados no meio da tribulação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, queremos te louvar pela tua santa palavra exposta nessa manhã. Ajuda-nos a viver conforme as orientações dela. Ajuda-nos, Deus querido, a entender que em Cristo temos uma nova perspectiva, que em Cristo podemos falar com o Senhor e que em Cristo, Deus querido, nós temos aflições renovadas. Nós te louvamos por isso. E pedimos, Deus querido, que do mesmo foco, da mesma maneira que nos entendemos como beneficiários de tudo isso, possamos nos entender também como instrumentos do Senhor para beneficiar crianças que ainda não têm isso. Que essa mensagem entre no nosso coração e mude a nossa vida. Em Cristo Jesus que eu peço.